Olá, vamos então continuar com o nosso estudo sobre economia regional. Dessa vez nós vamos trabalhar com as literaturas sobre a nova geografia econômica, as contribuições que ela tem para o estudo de ciência regional aí, vamos dizer, depois dos anos 70. Coloquei aqui alguns trabalhos que utilizei para preparar esses slides para vocês. Então temos aí três literaturas que são úteis para vocês entenderem o que é a nova geografia econômica. A nova geografia econômica ela aparece principalmente após o trabalho de Paul Krugman no começo dos anos 80 e vai ser então bastante discutida após 1980 principalmente com esses autores, o Paul Krugman, o Anthony Venables e o Masahito Fujita. Se vocês olharem o dicionário de economia do Neil Palgrave, vocês vão encontrar essa referência que eu coloquei aqui, né? A nova geografia econômica, ela fornece uma abordagem integrada e microfundamentada da economia espacial. Então, aquela parte da economia que analisa os aspectos relacionados ao espaço, à localização geográfica. E vai dar uma ideia, então, baseada em fundamentos. Quando a gente fala microfundamentos, a gente está falando de comportamento dos agentes, comportamento do consumidor, comportamento do produtor. Continuando, ela enfatiza o papel das forças de agrupamento na geração de uma distribuição desigual da atividade econômica e da renda no espaço. Então, o que o próprio dicionário ali já coloca, né? Ela dá uma ênfase à nova geografia econômica, ela dá uma importância a mais para o agrupamento, ou seja, os fenômenos de aglomeração que vão levar a locais e atividades com resultados distintos. Então eu tenho localidades com mais atividades econômicas, algumas com mais atividades de um determinado tipo e também associadas a rendas diferenciadas, ou seja, eu tenho locais que vão com o tempo ficar mais prósperos, mais ricos e outros menos prósperos. Então, a abordagem deles foi aplicada principalmente à economia das cidades, o que depois vai dar origem a uma economia urbana, e analisando também as disparidades regionais e até mesmo as desigualdades internacionais. Então, nós vamos trabalhar com essa perspectiva. Os expoentes, então, como nós falamos, o Krugman, né, e ele trabalhou junto com o Fujita e o Venables nesse livro, que eu coloquei aqui uma capa da versão em português. Então, eu tenho o original em 1999, The Spatial Economics, então a economia espacial, ou vamos dizer, a economia que está também associando a questão do espaço, né? E muitas vezes isso aí misturado dentro da nossa lógica de economia regional. Eles, né, começam fazendo uma crítica ao modelo germânico e anglo-saxão, então aquele modelo baseado nos autores alemães e também nos autores ingleses, principalmente os daquela escola que a gente muitas vezes chama de estruturalista, como o Myrdal e o Hirschman. Então ele vai rever, por isso que a gente chama de uma nova geografia econômica, ele vai rever aqueles autores da teoria de localização clássica e vai criticar alguns pontos que aqueles autores deixaram de
investigar. O Paul Krugman, como vocês sabem, depois ele vai acabar ganhando o Prêmio Nobel de Economia e teve um efeito um impacto bastante importante na literatura econômica, tanto de economia regional como de economia internacional. Então, uma das características que nós podemos apontar, a nova geografia econômica, ela utiliza um modelo que a gente chama de retornos crescentes de escala. Então, é uma característica que vai ser bastante importante para a análise desse modelo. Outra característica importante desse modelo vai ser a estrutura de mercado, ou seja, os formatos de mercados imperfeitos, para explicar essa distribuição espacial das atividades. Então você tem uma mudança qualitativa nesse estudo teórico, né, em termos de considerar essas duas características, retornos crescentes e a ideia, e ainda podemos incluir ainda as economias de aglomeração. Então ele vai envolver a questão dos custos de transporte, a dimensão espacial das atividades econômicas, né, a ideia de que os retornos crescentes eles vão dar uma justificativa para distribuição desigual, tanto nacional como também global da atividade econômica, incorporação aí das externalidades espaciais e das economias de aglomeração. Então ele vai também abordar aquelas externalidades que Marshall falava, assim como Jacobs, e ele vai ter aí, vamos dizer, uma adaptação, uma reinterpretação do modelo centro-periferia, que é uma das bases aí do estudo dessa proposta do Krugman. Então, segundo a nova geografia econômica, né, o que causa as aglomerações, principalmente, serão os retornos crescentes de escala. Vai funcionar aí como um teorema popular dentro da economia espacial, né? E são esses retornos crescentes junto com essa estrutura de mercado de concorrências imperfeitas, né? Então, a possibilidade de você ter aí oligopólios, concorrências monopolísticas, ou em outras palavras, assimetrias entre os agentes, que vão então conferir realidades aí internas aos setores, assim como externas, internas à firma, podemos dizer, e assim como externas, e isso vai causar, vão influenciar as decisões dos agentes para se aglomerarem ou não. As economias de aglomeração, elas implicam na formação de aglomerados, ou seja, de ajuntamentos. Isso implica em proximidade, né? Então, as várias empresas próximas, e a teoria, então, argumenta ter aí um grande mercado associado a isso. Então, você reduz os custos de transporte, você tem benefícios oriundos aí da maior comunicação entre as pessoas, entre as empresas, uma infraestrutura adequada para que haja esta comunicação e para que haja essa redução do custo de transporte, de modo que é previsto que ocorram spillovers tecnológicos, ou seja, que a gente tenha a difusão do conhecimento entre as empresas de um setor e depois entre setores produtivos mais próximos, ou aquelas externalidades que a gente vê dentro das teorias aí de Marshall e de Jacobs. Uma cultura corporativa também, que auxilia nessa ideia de que é melhor estar aglomerado, e existirá então uma vontade de produtores e fornecedores estarem próximos,
ou seja, vai funcionar como um imã que atrai, né, trabalhadores qualificados, trabalhadores mais capazes para aquela empresa, para aquele setor. E isso deve, então, gerar novas vantagens, né? Então, pelo fato de estarem próximos, pelo fato de estarem bem localizados num setor mais dinâmico, portanto, é uma parte dessa literatura. E essa concentração, ela é provável que ocorra em áreas urbanas, porque são exatamente essas áreas que estarão com essas vantagens, que tem a infraestrutura adequada e que tem maior facilidade para atrair esses profissionais qualificados. Essas atividades econômicas concentradas, a gente consegue verificar isso empiricamente. Vários autores fizeram esse tipo de estudo. Ellison e Glaser nos Estados Unidos, a Emmett e o Brullian na Europa, o Morel e a Sedilot na França, Alonso Villar e outros lá na Espanha, o Azzoni no Brasil. Então a gente vê vários outros autores ainda que podemos dizer estudam essas concentrações das atividades econômicas. Em essência, né, o que a teoria fala então que as grandes aglomerações se baseiam na presença de retornos crescentes de escala e custos de transporte decrescentes. Então, a gente tem aí na literatura uma ênfase na interação entre as firmas e seus fornecedores e entre as firmas e os seus consumidores. Então, vai aparecer aquela ideia que o Hirschman trabalhou e que depois então é retomado nessas análises, a ideia das ligações setoriais. As ligações para frente, ou seja, as firmas e aqueles que demandam os produtos dessa firma, as ligações para trás, então aquelas ligações entre as firmas e os seus fornecedores, tá certo? E existe ainda a ideia de que haverá a causação circular. Então, você tem aí um reforço dessas forças na medida em que você tenha mais aglomeração, mais ligações, você atrai mais e isso gera mais força. Do outro lado, a gente pode ter a fuga, a gente pode ter as forças difusoras ou as forças centrífugas, aquelas que afastam os agentes, ou seja, espantam, né? Então, principalmente ligadas a custos, a aluguéis, a preços de imóveis, que a gente acaba observando empiricamente uma situação de o que a gente chama de uma curva de sino, ou seja, os custos tendem a aumentar até uma distância média de afastamento do centro e depois para a periferia acabam reduzindo novamente. Então ele vai ter um aperfeiçoamento, ele vai usar nessa nova geografia econômica vários conceitos que a gente vê em outros autores, aqueles que trabalharam centro-periferia, junto com essa ideia da causação circular, né, que a gente vê, por exemplo, algo dentro da literatura do Myrdal. Então, a ideia é que você tem retornos crescentes em algumas atividades, isso leva as firmas a terem mais variedades, a trabalharem num mercado assimétrico, com concorrência monopolística. Você terá nessa localidade, então, mais variedades, você vai ter uma possibilidade de ter aí mais renda real, tá certo? Você vai ter custos de transporte para cada variedade de produto que tem naquela economia. Se você tem mais renda real, você deve ter mais pessoas atraídas por este local. Então, você prevê que haja uma certa mobilidade de mão de obra. As pessoas conseguem se mudar
para locais onde elas devem ganhar, onde elas esperam que ganhem mais salários maiores, vamos dizer assim. Nesses locais com salários maiores, teremos mais gente, teremos mais demanda, e as firmas enxergam isso e elas também querem estar então nesses locais onde tem mais demanda, porque aí teremos mais possibilidades de vendas e concretização de receitas. Então, esse sistema de causação circular reforça a aglomeração. De outro lado, a teoria base, né, de centro-periferia prevê que a migração de trabalhadores altera a atratividade relativa, tanto na origem como no destino. Você tem, então, trabalhadores que têm condições de se mover, aqueles que observam que têm chances de conseguir salários maiores, eles se movem, eles se mudam. De outro lado, a região de onde eles saem fica enfraquecida, porque teoricamente as melhores cabeças saem daquele local e vão para o centro. No centro já tinha maiores salários e ele atrai melhores cabeças e ele cresce mais ainda. Então você tem uma ideia de dualidade, um centro mais moderno, mais dinâmico, e uma periferia menos moderna, menos dinâmica. São externalidades aí que vão surgindo, que não são previstas nas decisões dos trabalhadores, entendeu? Eles decidem simplesmente buscar salários maiores e se mudar. Se o custo da mudança for menor do que o que eles esperam ganhar a mais em termos de salários, então eles acabam se movendo. Se você tiver mais conexões, mais estradas, mais meios de transportes, essa mudança fica ainda mais facilitada. Tá certo? Então, eles vão aí realizar, quando eu falo, eu estou pensando principalmente aí, então, naquele trabalho do Fujita, Krugman e Venables, que ficou célebre nessa área. O modelo básico é do Krugman lá de 1991, onde ele estava usando, então, um modelo simplório ali, um modelo mais resumido de 2 regiões, de vários produtos e 2 fatores produtivos. Ele aproveita o modelo de Dixit-Stiglitz, então, para o modelo centro-periferia, adotando aí as ideias de custo iceberg, que é aquela ideia de que uma parte do produto vai se perdendo ao longo do percurso, e você tem um custo, então, para todo aquele produto que está previsto de transporte, mas ele vai se perdendo em parte no percurso. E essa modelagem, ela trabalhou uma ideia próxima ao que podemos dizer de um modelo de equilíbrio, onde você teria, então, decisões de produtores, decisões de consumidores, dentro de um equilíbrio de mercado com preços, com demandas e ofertas, mudanças no tempo, mudanças das condições relativas, e são modelagens aí com bastante uso de dados e de computação, que acaba não sendo uma modelagem simples de realizar, acaba sendo uma modelagem um pouco difícil de replicar. E, segundo esse modelo, as aglomerações, então, decorrem dos retornos crescentes de escala e dos custos de transporte. Então, nesse modelo, então, nós temos aí 2 setores. Um setor é a agricultura, outro setor é a indústria. A agricultura ela tem aí um retorno constante de escala e a indústria tem um retorno crescente de escala. No caso, a agricultura, ela existe aí uma homogeneidade de produtos, ela é um setor ligado à terra, então ele está mais fixo. A indústria, por outro lado, ela tem uma diversidade de produtos e dissociado da terra. Então, você pode estabelecer essa indústria em vários locais. A utilidade dos indivíduos é um modelo Cobb-Douglas, tipo Cobb-Douglas, onde você está, então, tendo utilidade a partir de uma dotação de bens manufaturados, portanto, da indústria, e produtos agrícolas e bens agrícolas. Então, você tem ali uma distribuição
a participação desses manufaturados nos gastos totais é dada por Mi, e o seu complemento são produtos da agricultura. Então ela teria alguma coisa nesse formato. A demanda agregada seria a soma, o somatório, né, uma integral dentro da função, onde eu estou com o consumo de cada tipo de manufatura, e aí envolve uma elasticidade de substituição entre os diferentes produtos manufaturados. Nesse caso, não é uma elasticidade de substituição constante. Ela é uma elasticidade de substituição maior que 1 entre os produtos, formando essa demanda agregada. Do outro lado, existe um custo de vida, existem preços de cada um desses itens, de cada um dos MI, e isso vai dar, então, uma função de custo de vida para esses produtos manufaturados. E pela teoria, mais variedades levarão a um menor custo de vida. Você poderia então optar entre produtos que te satisfazem e que têm preços diferenciados. Então, dentro desse modelo básico, os fatores de produção são os agricultores e os trabalhadores. Esses trabalhadores estão ali na indústria, né? Os agricultores estão lá no setor agrícola, e os agricultores são fixos e uniformemente distribuídos no espaço. Já os trabalhadores, eles migram, são fatores móveis, eles se mudam para outras localidades. Então a oferta de trabalho ela é exógena, existe uma participação de trabalhadores, e de acordo com essa participação dos manufaturados dentro do consumo dos gastos totais, a oferta de agricultores em cada região seria dado então por um complemento, e se você tem aí 2 regiões, então dividido por 2, por esse modelo, tá? Você consegue ter aí uma revisão dessa literatura que eu coloquei dentro do texto, por exemplo, do Gaspar 2018, uma sugestão que eu faço. O modelo tem ainda várias outras equações para associar todos os diferentes setores e os fluxos entre os agentes. Então ele acaba não sendo exatamente um modelo tão simples de replicar, o que gera algumas críticas ao modelo da nova geografia econômica. Bom, existe um processo cumulativo em que o tamanho do mercado e os efeitos do custo de vida trabalham de modo a promover a aglomeração setorial em uma região. Ou seja, esse mercado maior, ele fica um pouco mais competitivo, ele deve ter, ao mesmo tempo, um efeito de preço dentro desse mercado. Dizemos que quando essa região cresce, o seu mercado cresce, atraindo mais setores. Quando o mercado cresce, você tem também mais variedades de produtos. Isso deve reduzir os preços regionais com o aumento dos salários. Então, e aí reforça essa economia novamente por causa dos aumentos dos salários. E você tem aí então uma causação circular de ligações aí para frente e para trás, gerando uma força de atração para um determinado local. Então, aumentando a aglomeração. O mercado mais concentrado, ele vai aumentar a competição de preços, e isso vai atuar como uma força difusora, um tipo congestão do mercado, uma força centrífuga, né? As empresas então, e os consumidores, enxergando preços maiores, eles tendem a não querer se aglomerar. Então, essa seria uma ideia contrária, uma força contrária à aglomeração. As empresas podem ter economia de escala e maior competitividade por causa dessas proximidades dentro dessa aglomeração. Então, um mercado maior, ela pode ter uma chance de trabalhar com exportação, uma competitividade
e isso funcionar como um aglomerador, então reduzindo a dispersão. O custo de transporte aí vai ser um fator-chave dentro da nova economia, da geografia econômica, né? Ele vai considerar tanto a convergência como a divergência dentro do modelo. Então ele não está nem trabalhando só na ideia de polo, mas também não está esquecendo aqueles efeitos difusores, né, que geram fugas aí dentro do modelo. As aglomerações na região, então, ocorrem porque existem setores verticalmente integrados, então já aglomerados nessa região. Então, quando a gente fala verticalmente integrado, você pode imaginar uma cadeia produtiva onde você tem, por exemplo, um abatedouro de aves ligado aos produtores, aos granjeiros que estão ali criando os frangos de corte, e da mesma forma você pode pensar lá do outro lado o varejo consumindo aquela ave que foi abatida. Então você tem mais aglomerações, você tem maiores rendas, maiores salários, levam a maiores demandas dos consumidores. Maiores salários vão levar à realocação das firmas. Os salários maiores eles acabam de certa forma espantando algumas empresas que vão para a periferia buscar mão de obra mais barata, né? Então, quando a gente trabalhou aqueles modelos, por exemplo, de Weber, lá da teoria clássica, a gente tinha o modelo orientado pela mão de obra. Então, quando você tem o salário ficando muito caro na cidade, as empresas tendem a ir para a periferia. Então, existe uma reindustrialização da periferia. Isso dá suporte a uma curva espacial, que a gente chama curva espacial do tipo Kuznets, onde a força de mercado ela aumenta, depois ela decresce. Então, um formato de U, onde o custo vai aumentando até um certo ponto, depois ele decresce e reduz assim essa desigualdade econômica. Isso então explicaria a formação das cidades, dos sistemas urbanos, né? Então, os estudos mais recentes aí, depois dos anos 2000, eles incorporam a hierarquia das cidades, que a gente viu lá dentro do Kristaller e do Losch, a parte dos setores imobiliários, trabalhando a ideia dos custos da terra, os custos do imóvel, a diferenciação de produtos industrializados, a questão da marca, a questão da comparação, da competição, da cópia e os processos que geram da competição entre indústrias, a mobilidade dos trabalhadores, né, e a força direcionadora das atividades econômicas vai ser a disponibilidade de imóveis. Quer dizer, você tem que ter, para você mudar, você tem que ter a possibilidade de novas alocações. Se você não tiver os imóveis com preços satisfatórios, você acaba com dificuldades para se mudar. Tanto o empresário, a empresa, a fábrica, assim como os trabalhadores. Então, você vai ver aí o efeito dessa nova geografia econômica, juntamente aí com um efeito que a gente chama de efeito do mercado doméstico, em que os mercados maiores têm uma proporção maior de firmas devido ao aumento dos retornos à escala em nível de firma. Do outro lado, você tem a nova teoria comercial, a New Trade Theory, que foca nos padrões já de comércio internacional, já falando entre países, para explicar por que países maiores são exportadores líquidos de manufaturas e exibem maiores salários. Um aperfeiçoamento que a Baxi fez, até num estudo razoavelmente recente, fala sobre a Racetrack Economy. Então, as regiões que estariam aí, segundo esses autores dos últimos 20 anos,
eles falam que a probabilidade das distribuições espaciais é ocorrer como se você tivesse aí numa corrida, numa raia de corrida. Então, o Racetrack Economy seria então uma região, uma economia onde você tem aí regiões em torno de um círculo homogêneo de mesma distância, como então esse exemplo aqui, essa imagem, onde você teria então produções para o consumo doméstico. Você tem aqui algumas produções em consumo doméstico, regiões produtoras, essas regiões aqui com esse símbolo são as regiões produtoras, esse losango, né? E você tem as regiões não produtoras, as bolinhas azuis. Então, a Racetrack Economy teria uma conformação mais ou menos assim, ó. Você teria uma disposição equidistante em torno de um círculo homogêneo, de modo tal que você tem a região atendendo alguns locais, né? Esse produtor atendendo aqui as duas bolinhas azuis aqui, as regiões que não produzem, e elas estariam dispondo em locais opostos, né, ao círculo. De outro lado, uma economia que foi chamada na literatura de long narrow, né, ela é longa e estreita. Você tem, por exemplo, disposta como se fosse ao longo de um eixo de uma estrada. Então você pode imaginar ao longo do eixo da BR-163, por exemplo, onde você tem aqui o produtor, ele atende essa região não produtora, do outro lado outro produtor, uma região não produtora, atendendo o que está mais próximo, né? A conclusão principal é que uma simulação de distribuição espacial quase uniforme dos setores estará então em torno do círculo, né, e terminará sempre com todos os setores concentrados igualmente em duas regiões localizadas exatamente nos lados opostos do círculo. Então, a conclusão desse modelo é que, dados os custos, você vai acabar tendo uma distribuição com as regiões concentradas, mas opostas em torno desse círculo. E essa literatura, então, prevê que o crescimento da população e a expulsão da agricultura para o interior levará ao surgimento de novas cidades. Então, o que ele está querendo dizer com essa frase aí? É que você vai ter uma região concentrada, uma cidade. Essa cidade ela vai aumentando a população pelo efeito de causação circular, vai crescendo a cidade. Essa cidade se expandindo fará com que a agricultura que estava no entorno dessa cidade vá para mais longe. Então, como se você tivesse os anéis de Von Thunen abrindo esses anéis, expulsando as novas atividades, vão expulsando a agricultura para mais longe, até a um ponto que ela começa a gerar novas vontades, novos fatores aglomerativos, porque elas estão já muito longe. Então, começa a ter o surgimento aí de novas cidades. Para eles, então, existem fatores geográficos que explicam o início desse processo, mas uma vez que você tenha o início desse processo, você vai ter as aglomerações a partir das vantagens que são originadas das próprias aglomerações. Então, para eles, você tem ali alguns fatores que levam a iniciar o processo, fatores geográficos principalmente, e depois disso, então, aí começam a concentrar naqueles locais, gerando novas forças concentradoras, e aí já não é mais o fator geográfico que explica, e sim essas outras forças que aparecem. Então, a distribuição e o tamanho das cidades também são incorporadas aí nesse estudo, e que vai gerando então novas concepções. Então, essas questões associadas à distribuição, ao tamanho das cidades, né? Ele nos lembra aí da lei de Zipf,
que nós abordamos anteriormente. A Baxi ela ainda menciona as economias do tipo estrela, né? Então, Star-like Economy. Então, você pode ter uma distribuição, o que ela argumenta é que não seria exatamente essa distribuição de círculo da racetrack, mas alguma coisa mais próximo a uma estrela, onde então as localidades produtoras poderiam eventualmente atender os cruzamentos, e esses cruzamentos vão facilitar chegar às regiões não produtoras, tá certo? São alternativas, tá certo? E esses modelos eles são simplificados no sentido de que estão considerando aí a mobilidade homogênea, as regiões homogêneas, e não estamos falando aí de problemas de fluxos, né? Então, a associação da nova geografia econômica com as teorias de crescimento vai auxiliar a mostrar, então, que o crescimento global depende da distribuição espacial do setor inovador. Então, ele vai ter aí uma nova frente, que é a característica da inovação para explicar os fenômenos de aglomeração. E existe uma relação forte, um trade-off forte entre o crescimento e a equidade espacial. Quer dizer, as regiões que têm uma equidade maior no espaço, elas devem crescer mais do que as outras. E o resultado desejável é que, na medida em que a economia aglomere em uma região, você tem mais inovação, a taxa de inovação aumenta, e os trabalhadores se beneficiam, então, da inclusão de novos moradores. Os trabalhadores do centro, eles se beneficiam mais do que aqueles de mesma capacidade que estão na periferia. Então, você tem ali uma vantagem de estar dentro daquele aglomerado. Então, existe aí o que a gente chama de um trade-off entre coesão social e crescimento econômico. Você tem uma diferença entre o trabalhador que está na periferia e o trabalhador que está no centro. Não é exatamente a mesma distribuição, existe algum tipo então de desigualdade, e esse tipo de desigualdade em parte está auxiliando o crescimento econômico do centro mais do que o crescimento econômico da periferia. Então existe aí esse trade-off entre esses dois, essas características. Fazendo aí as reavaliações da nova geografia econômica, vários autores então comentam que o modelo básico lá do Krugman, Fujita e Venables, ele é difícil de trabalhar, mas ele tem propriedades gerais e insights bastante robustos. As explicações para os mecanismos de aglomeração, os mecanismos de aglomeração associados aí à migração de mão de obra, as ligações setoriais de input-output, a acumulação de capital. Então, você tem aí alguns insights que levam a afirmar esses mecanismos de aglomeração. Com as mercadorias, então, fabricadas sob retornos crescentes de escala e os mercados aí segmentados em um modelo tipo multirregional, né, você vai ter realmente intervenções e interações, de modo que o que acontece em uma região afeta a outra região. As alterações dos mercados, né, uma vez que você está observando aglomerações, os mercados estão mudando o seu tamanho, tanto o mercado de produto, os produtores, o tamanho, a quantidade produzida, o número de firmas está mudando, assim como mudam também os mercados associados aos consumidores, com aglomeração, com maior população, com maior densidade populacional. Então, o que a gente tem é que as alterações desses mercados afetam os produtores,
principalmente dos itens com elasticidade de substituição constante, porque eles não conseguem os mesmos retornos que os setores com retornos crescentes de escala. Então, a premissa da nova geografia econômica é entender como ocorre a desigualdade no desenvolvimento econômico por meio de explicações de assimetrias de mercado. A concorrência imperfeita, os retornos crescentes de escala, além do que considera também as externalidades do tipo da de Marshall e as de Jacobs, que são responsáveis pela atração ou repulsão da concentração do mercado, o que ele conceituou então de forças centrípetas e centrífugas. Então, o Krugman, lá em 1991, ele sintetizou em um único modelo as condições pelos quais ocorrem os processos acumulativos que foram mencionados anteriormente por Myrdal, avançando também nas causas do processo de aglomeração. E depois, no livro do Krugman, Fujita e Venables, ele vai então reafirmar que as razões para a aglomeração são determinadas pelo fator-chave dos custos de transporte, que aliados ao cenário centro-periferia com a causação cumulativa, explicam que a concentração no centro do mercado se dará enquanto os custos de transporte forem baixos, o que incentiva então a produção de mercadorias de alto valor agregado e diferenciado. Portanto, nós estamos aí trabalhando com a concorrência monopolística, enquanto que na periferia nós teremos os produtos padronizados de baixo valor agregado. Então, eu tenho um produto que é mais barato, mas que com o custo de transporte eu consigo ofertar ele mais longe. Então, para ter algum tipo de competitividade, a gente tem aí algum tipo de expulsão dos produtos padronizados aí para a periferia. Então, o modelo centro-periferia com a causação cumulativa abriu caminho para as investigações dos motivos de convergência e divergência entre regiões. Então, a gente vai ver aí principalmente a partir dos anos 90, vários estudos trabalhando essa ideia de convergência e divergência entre regiões. O padrão de aglomeração e dispersão das atividades, então, em uma economia, em sua essência, resulta de fatores de segunda natureza, ou seja, depende do tamanho, depende da densidade, depende do tamanho do mercado, da densidade do mercado de trabalho e das economias externas puras, que são aí a origem, então, dessas forças centrípetas de Krugman, baseado aí nas externalidades de Marshall. Na presença de custo de transporte e retorno crescente de escala, as interações de mercado então atraem firmas em direção às regiões que possuam melhor acesso aos mercados, consumidores, fornecedores e trabalhadores. Então, eu preciso ter acesso aos mercados, tanto de consumidor como de fornecedor, para poder trocar os produtos. E os trabalhadores vão migrar dentro daquela lógica de procurar maior acesso aos produtos e um custo menor. Então, o Krugman ele usa a ideia de mercado potencial como definidor dos salários nominais e da rentabilidade potencial das empresas. Então, essa ideia de mercado potencial, que a gente colocou aqui essa expressão, ela é uma função do que a gente chama aqui de mercado para cada produto, né, para cada local, e uma relação com a distância em que esse mercado está dos locais de consumo. Muitas vezes a gente faz esse cálculo aí pelo PIB, pelo que é produzido na economia. Né? Então é uma ideia de que
tem aquela quantidade de dinheiro circulante dentro da economia. Não é exatamente isso, mas é uma ideia dessa forma. E aí você pode, então, imaginar que você vai ter mercado em uma determinada região de acordo com os consumidores que ali estão, ou seja, que a demanda que eles podem exercer. Aqueles consumidores têm um salário. Então eu poderia pensar numa quantidade de dinheiro que aquela região tem para fazer compras. E isso então vai representar esse mercado potencial. O modelo do Krugman, entretanto, ele tem críticas. Ele não consegue incorporar as diversidades sociais, reproduzir alguns fatos que acontecem nas estruturas urbanas, não consegue identificar e modelar, então, essa diversidade social como indutor dessas microassimetrias, ou seja, as assimetrias são as diferenças que eu tenho entre os locais e que vão me dar diferentes possibilidades de decisões entre as famílias e as firmas. Então, essas microassimetrias, elas são diferenças dentro do nível de famílias e de firmas na hora delas tomarem as decisões. E ainda também vemos dentro desse modelo do Krugman, dentro do livro, né, do Spatial Economy, a gente vê ainda a ideia das hierarquias urbanas, ou seja, as cidades têm tamanhos e importâncias diferentes, que é uma ideia que tenta aproximar a relação família e firmas para a compreensão dessa formação urbana dentro do local, dentro da região, né, traz aí para uma análise da natureza da diferença entre as produtividades dessas localidades. Então a gente precisa entender um pouco mais como as regiões funcionam em termos de produtividade, em termos de uso dos seus recursos. Nas cidades principais, nós teremos as atividades como habitação, as atividades associadas à produção e distribuição de produtos, como sendo as principais. E elas devem ter condições básicas de infraestrutura e serviços públicos para que as pessoas possam circular, para que as cargas possam circular, para que possa haver informações, o fluxo de informações entre os agentes. Então o consumidor precisa saber que o produto existe, onde ele existe, a que preço ele existe, quais as condições. Da mesma forma, a empresa precisa saber onde está o seu consumidor e quais os preços que podem ser trabalhados. Então essa circulação ela tem que ser não só das pessoas, como das cargas e das informações, e eu ainda poderia dizer ainda o fluxo também financeiro, né? A circulação precisa ser facilitada. Então, à medida que a população cresce, crescem também as atividades, os postos de trabalho, aumenta a produtividade da região, e isso acaba por saturar a área central, favorecendo aí uma expansão da urbanização, da realocação produtiva, né, por meio aí de forças que a gente chama de forças centrífugas internas a elas mesmas, ou seja, a gente vai ter algum tipo de uma congestão, isso faz o preço aumentar, encarece na área central, e aí as empresas e as pessoas tendem a se mover para as periferias. Então, por isso que a gente fala de uma força centrífuga que é interna ao próprio processo, tá certo? E, bom, isso, como essas coisas já haviam sido mencionadas em outros autores anteriormente, aí na teoria clássica, a gente tem aí alguma crítica se é realmente uma nova geografia econômica. Nesse caso, a centralidade da cidade não é o ponto-chave, mas a forma, né, em que a cidade oferece as externalidades, ou seja, aqueles outros ganhos
que são fora da firma, fora do setor. Então, você tem aí 3 tipos de fatores aglomerativos nas cidades. Economia de escala, com efeitos de encadeamentos, isso reduz o custo unitário de transformação. Nós temos a aglomeração de trabalhadores, que facilita também, você reduz custos associados aí ao trabalho. As interações localizadas, que são promotoras da inovação tecnológica. Então, estão mais próximos e com isso tem maiores possibilidades de criação, inovação, novos produtos, novos formatos e dinâmicas dentro daquele local. Então, as cidades devem propiciar condições favoráveis ao mercado de bens e serviços. Ela deve estimular essas condições devem existir para estimular a prosperidade por meio do aumento da produtividade do trabalho e do rendimento do trabalhador. Então, a cidade tem que ter condições tais de você progredir, de você crescer, então de você poder melhorar a sua situação de bem-estar. Então, existem aí nas cidades o efeito densidade e o efeito diversidade, que favorece a cidade, né? E as cidades têm que ter trocas rápidas de informações, ela permite isso, e é desejável que haja, então, trocas rápidas de informações. Essas informações são muitas e de muitas formas diferentes, então é necessário que nós tenhamos isso. Se você olhar lá o livro do Clélio Campolina Diniz e do Mauro Borges Lemos, o livro Economia e Território, de 2005, ele tem um capítulo lá do Storper e Venables, que é bastante interessante, onde ele traz esse quadro aí que nós vamos mostrar nos próximos slides, onde então ele tem aí um resumo de teorias que ajudam a explicar a aglomeração e a urbanização. Então você tem encadeamentos, então vejam as 2 primeiras linhas aqui falando dos encadeamentos. Os encadeamentos para trás, os encadeamentos para frente. Então o agente causal essencialmente são as firmas. Nos encadeamentos para trás, as firmas que buscam fornecedores, buscam clientes para os fornecedores, muitas vezes, né? Então, no encadeamento para trás, você tem aí uma convergência, você precisa resolver aí essa incerteza com respeito à especialização e sobre as quantidades que você vai trabalhar. Você tem aí custos de transporte, transações que precisam ser realizados e que então existe aí uma necessidade de aglomerar, então, para facilitar as transações, para que você possa, então, ser um pouco mais especializado, conhecer, saber que você terá o seu insumo na hora certa, ou mesmo para reduzir custos de transporte para aquele insumo que você está comprando. Estou falando das ligações para trás. Então você está, a firma, escolhendo localizar dentro de um aglomerado que está olhando para o fornecedor do insumo que eu preciso. Então eu estou trabalhando nesta perspectiva. Então esses encadeamentos para trás trazem consequências aí para a economia. Nós vamos observar então o agrupamento de produtores de insumos intermediários. Existe aí uma especialização, uma melhor utilização da capacidade, o aumento da produtividade, que então vai fortalecer esse agrupamento. As limitações da teoria é que muitos tipos de aglomeração não revelam alto nível de comércio intermediário. Então, é uma evidência aí que nós temos que precisa ser melhor estudada. Do outro lado, os encadeamentos para frente,
de insumo-produto, as firmas estão buscando por mercados para seus produtos. Então, ela quer ligar com consumidores potenciais que possam, então, absorver a produção desta empresa. As firmas trabalham dessa forma aí, aglomerando por causa da necessidade de grandes contingentes de trabalhadores. Então, para poder trabalhar com uma certa escala, as firmas então procuram também por outras firmas como mercados, uma forma de redução das incertezas de capacidade, uma forma de tentar integrar com outros ramos dentro da economia para ela poder ter menos incerteza. Então nós veremos aí como consequências agrupamentos de especializações intermediárias ou agrupamentos de diversificações quando associadas aí aos produtos finais, a maximização da escala, um aumento da produtividade. Então, algumas limitações que a gente observa nessa ótica são aquela do ovo ou da galinha, ou seja, quem vem primeiro em relação aos mercados finais, né? Então, quanto aos itens intermediários, existe aí uma certa dependência dos custos de transporte e informação entre as firmas. O segundo item, então, associado aqui ao mercado de trabalho, então, como nós falamos, nós temos aqui três tipos de fatores aglomerativos. Falei das ligações para trás e para frente. Então, agora para a aglomeração de trabalhadores enquanto um fator aglomerativo. Então, nós temos aqui os mercados robustos de qualificações especializadas. Então, os agentes aqui causais são os próprios trabalhadores especializados que buscam empregos em condições aí de alta rotatividade e difícil encaixe. Ou seja, eles buscam melhores salários, existe uma certa rotatividade, mas não é sempre que eles se encaixam. Os mais especializados muitas vezes não têm tanta facilidade de encaixe. Então eles vão para os grandes centros, eles se aglomeram, porque lá é onde tem uma chance maior de encaixe. Menos incertezas quanto aos números de especialização, número de pessoas. A aglomeração acaba sendo uma boa alternativa com um grande número de clientes e fornecedores. Como consequência para a economia, nós vemos períodos mais constantes, né, de desemprego. Então, salários mais altos, as firmas evitam a aglomeração da força de trabalho, mas elas se beneficiam da especialização. E entre as limitações, nós temos que essa teoria se aplica apenas a uma parte do mercado de trabalho urbano, grande parte do qual se constitui da relação de trabalho tradicional. Então ela se aplica apenas onde são bem definidas essas qualificações. De outro lado, nós temos mercados de trabalho urbanos como lugares onde as carreiras se formam e onde as pessoas aprendem. É uma outra situação, onde os trabalhadores então procuram se aglomerar nesses locais, procurando maximizar a possibilidade de duração de carreiras e os salários. Então, onde eles querem uma carreira onde eles podem se aperfeiçoar continuamente e assim aumentar o salário continuamente. O mecanismo dessa aglomeração, então, vai ser a busca de maior especialização, de uma economia variada, com maior rotatividade, com maior probabilidade de aprendizagem, maior desenvolvimento da carreira. Então, eles vão se aglomerar buscando todas essas vantagens. A economia, então, como consequência, ela vai ter ganhos durante o período de vida ativa e maior desenvolvimento da carreira em grandes mercados de trabalho. As limitações que nós vemos aí nessa teoria
é que ela provavelmente se aplica a indústrias de alta qualificação, especialização, e não identifica precisamente como as pessoas aprendem ou qual é o papel da proximidade. Então, a gente tem essa expectativa, mas isso não está bem claro. De outro lado, nós temos ainda esse efeito de transbordamento tecnológico. Então, aqui o terceiro fator, né, interações localizadas promotoras da inovação tecnológica. Então, nós temos aqui transbordamento tecnológico e aprendizado tecnológico entre as firmas dentro da indústria, outros transbordamentos tecnológicos, os modelos aí de externalidades do tipo Jacobs e do Marshall. Então, nesse primeiro aqui, o transbordamento entre as firmas e dentro da indústria, nós temos aí como agente causal as pessoas que estão com um fluxo de informações entre elas. Vai haver uma formação aí de redes, a circulação de especialistas ou as estrelas, né, daquela área, com alta rotatividade e mercados de trabalho em grandes contingentes. Então eles vão estar se aproximando e trocando informações. As consequências para a economia é uma taxa de inovação mais alta, cidades mais especializadas. Essas cidades devem ser líderes em determinados setores, então uma consequência bastante desejável. As limitações associadas a esta evidência é que as estrelas, os especialistas, devem contar com redes bem estruturadas, de longa distância, a menos que essa informação seja grandemente tácita. Então, não explica exatamente qual é o transbordamento que tem entre as indústrias. Tá certo? Então, mas a gente observa que tem sido uma característica bastante importante para as cidades serem especializadas, principalmente em atividades bastante complexas. Do outro lado, existem os transbordamentos tecnológicos de bens, também pelo fluxo de informações. Então, o próprio item, ele carrega dentro dele uma tecnologia, uma informação que acaba sendo difundido entre outros que estão próximos a ele. E como consequência para a economia, nós temos aí bens muito especializados que circulam num espaço limitado e tem os efeitos aí de exposição do pioneiro. Então, aquele pioneiro é que acaba ganhando um espaço razoável logo no começo, e isso depois acaba sendo difundido, aquela tecnologia acaba sendo difundida e ficando comum a vários agentes. Então, com o tempo, isso aí se desfaz, né? E uma limitação dessa literatura é que atualmente a maioria dos bens circula longas distâncias, né? Então a gente consegue hoje circular rapidamente vários quilômetros. Você tem boas estradas, você tem aviões e outras formas de circular com esses bens rapidamente, então diferente do que acontecia algum tempo atrás. Outras formas aí de aglomeração estão associadas às externalidades de Jacobs e de Marshall, as duas últimas linhas aqui dessa tabela. Então, os agentes são as pessoas e as firmas que estão aí compartilhando um mesmo ambiente, uma mesma atmosfera, um mesmo contexto, né? Então, no caso da Jacobs, ela defende a ideia da diversidade que vai gerar a criatividade, a inventividade, e isso então vai aproximar as pessoas da cidade, dos mesmos espaços, porque a cidade teria maior facilidade desta circulação de criatividade. Então a economia ali deve ser mais diversificada, deve ser mais criativa e produtiva. São as limitações que se falam que são definições vagas, que o mecanismo causal não está claro, que é difícil mensurar ou comprovar.
Então, nós ainda não temos todas as informações, por exemplo, georreferenciadas, que seria uma possibilidade de interpretar melhor como é que essa diversidade está acontecendo. Então, por exemplo, se nós tivéssemos acesso a dados, por exemplo, do emprego formal, dados da RAIS ou CAGED, com coordenadas, isso melhoraria o nível de informações. Mas normalmente a gente não tem esse tipo de informação, até por sigilo estratégico das empresas. Então, são algumas limitações que a gente observa até na forma de coletar os dados. Do outro lado, nós temos as externalidades de Marshall, né, em que o agrupamento das firmas vai gerar vantagens pela proximidade, tá certo? E a explicação primordial para Marshall, aqui para essa linha de pensamento, não estão nos encadeamentos, mas sim dessa proximidade, e a consequência secundária são as redes e os hábitos que levam à inovação. O agrupamento ele vai ser mais dinâmico, mais produtivo, porque ele é mais inovador, de forma parecida ao da Jacobs. E as evidências que a gente tem aí, empíricas, são até agora um pouco contraditórias. Então a teoria ela é sugestiva, mas ela é vaga para a explicação de como funciona essa atmosfera ou por que essa atmosfera é necessária. Então hoje existem alguns estudos aí interessantes associados aí aos ecossistemas inovativos, tá certo? Então os efeitos de encadeamentos, eles têm aí a interação dos retornos crescentes de escala com algum tipo aí de custo de transação espacial. Então as localidades mais lucrativas serão aquelas mais próximas dos fornecedores de bens intermediários e dos maiores mercados, isso tanto para bens finais quanto para intermediários. Vai ter a presença aí de retornos de escala no nível de empresa, da fábrica, e os custos de transações aí, então, associados principalmente aos fretes. Do mercado de trabalho, né, você tem aí uma dinâmica que é entre a busca pelo trabalho e o matching, né, e encontrar o trabalho, tá certo? Então, isso é facilitado nos mercados de trabalho urbanos. E então a gente vê essa dinâmica em que as empresas precisam de trabalhadores especializados, mas elas não se dispõem a firmar compromissos de longo prazo, de modo a ter aí relações mais estáveis. Então, a gente vê aí que os trabalhadores preferem locais aí, né, mais aglomerados, o pool, então, de recontratação imediata e eficiente, ou seja, locais aglomerados onde eles podem rapidamente sair de um trabalho e serem recontratados em outro local de maneira rápida, sem grandes interferências. Do ponto de vista aí dos transbordamentos tecnológicos, a aprendizagem, a criatividade das cidades, então a dimensão é uma dimensão chave para o crescimento de longo prazo, que haja essa tecnologia, que haja essa inventividade, e nas cidades é onde isso mais ocorre. Então, nas cidades grandes, tanto aquelas diversificadas como as especializadas, a gente vê então elas funcionando como grandes centros de inovação e progresso tecnológico, centros de produção de ideias e de conhecimento, que acaba sendo a melhor explicação para os transbordamentos tecnológicos que a gente verifica empiricamente. Hoje, por exemplo, os mecanismos de transmissão de dados de banda larga, por exemplo, você consegue ter atividades intelectuais adquiridas a longas distâncias, são os considerados produtos imateriais, né? Então você consegue consultorias, informações, mesmo a longas distâncias, e
esses produtos imateriais, eles agrupam-se principalmente aí nos centros metropolitanos, nos distritos financeiros, porque se você tem uma conexão aí de banda larga, uma ligação forte para a transmissão desse aprendizado, dessa criatividade, então você tem aí o que é um frete razoavelmente barato, né? Esse transporte do conhecimento. E as cidades grandes, então, facilitam o aprendizado e atraem os jovens que principalmente estão com a criatividade aí aflorando. Então, o Storper e o Venables, eles fizeram um paper bastante interessante em 2009, onde ele falava desse burburinho da cidade, né? Então, onde você tem um desempenho face a face, onde é mais fácil então você estar aglomerado, você estar próximo, porque rapidamente você troca informação, tem uma transmissão dessa informação que vai então facilitar os ganhos aí de inovação, a adoção da tecnologia e etc. Então a comunicação mais eficiente em condições de incerteza, especialmente quanto ao conhecimento tácito, então aquele face a face. Então você tem aí a linguagem discursiva, corpórea, que vai ajudar na compreensão, na recepção, na observação desses efeitos, a decodificação, né, por um processo aí paralelo de interpretação de muitas coisas ou daquele contexto, e como resultado então você tem uma ação ou resposta concreta e rápida quando essa mensagem é intencional. De outro lado, você tem incentivos e verificabilidade, ou seja, você tem maior vontade, maior motivação para a adesão àquela cidade, àquele agrupamento. A presença mútua é um investimento de tempo, é uma ligação da qual se priva se a relação não for consumida. Mas você tem ali também um processamento dessas intenções, de modo que você tenha princípios ali precursores da confiança. Então esse diálogo, essa troca de informação face a face, você estando próximo de um núcleo, de um agrupamento onde você está vendo essa inovação fluir, isso vai te dar uma motivação a mais. Você consegue então mais confiança naquele processo e você se liga então àquele agrupamento quando aquele conteúdo ainda não estava exatamente certo. Tá? Então, essas relações, essa participação desses agrupamentos, essa socialização do agrupamento, dos códigos, dos produtos, né? Então, hoje a gente trabalha muito com a ideia de pesquisas abertas, a ideia de trocas de códigos de computação para conseguir determinados resultados. Então, essas parcerias que vão aparecendo, elas são facilitadas quando você está dentro do agrupamento, dentro dessas condições de confiança, tá certo? Dentro dessa sinalização de que você pertence ao grupo e que você então vai ter acesso àquela inovação e aos benefícios que aquela inovação trarão para você. Então, bom, essa nova geografia econômica, então, ela traz um formato diferenciado. A gente vai convergindo, então, para as urbes, para as cidades, onde a gente consegue maiores explicações do porquê se concentrar nas cidades. E é fato hoje que as concentrações maiores estão nas cidades, né? Então, a questão passa a ser também como medir essas características que levam à aglomeração nas cidades. Isso passa a ser um fator bastante interessante que nós vamos trabalhar
nas próximas videoaulas, então, sobre a mensuração, trabalhar alguns indicadores que permitam aprovar ou refutar algumas dessas ideias que foram colocadas. Ok? Então, hoje ficamos por aqui, é só. Até mais.